Constituição. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 22. É garantido o direito à propriedade. Ok. 23. A propriedade atenderá à sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. O que a gente quer é só que se cumpra a Constituição. A professora falou que 1% não era desprezível do orçamento. E quando a gente dá uma olhada na rúbrica, na distribuição do orçamento da União, a gente percebe esse 1%. Enquanto a dívida pública está levando 47% do orçamento, a questão de moradia, habitação, tem 0,02%. O que a gente faria com 1%, né? Para falar sobre a questão de moradia, a gente chamou a Letícia, que é advogada e militante do Movimento Terra Livre. O Movimento Terra Livre é um movimento de habitação referência para a gente aqui na cidade de São Paulo. Tem aberto as portas das ocupações para a gente fazer reunião. Inclusive, temos pessoas aqui da ocupação Maria Carolina de Jesus. E ontem vocês foram servidos pelo pessoal da ocupação Leila Khaled. Obrigado, Letícia, a palavra é sua. Obrigada, Fepa. Obrigada também por todo mundo, né, do pessoal do Auditoria Cidadã da Dívida, por abrir esse espaço tão importante para o debate, né, e que une, né, os movimentos sociais numa luta por transformação social, porque no fundo é o que todo mundo aqui quer, né. Bom, para entender um pouco a nossa luta por moradia, eu entendo que é preciso primeiro entender a própria questão habitacional, né, e para isso eu vou partir de duas perspectivas, de uma maneira breve. Bom, vou partir de uma visão mais ampla do próprio sistema capitalista, né, como é que se relaciona a questão da habitação com o sistema capitalista, e uma leitura da atual fase do capitalismo, o neoliberalismo, onde entra a questão da dívida pública. Nessa perspectiva mais ampla, né, estrutural, é preciso lembrar que o capitalismo sempre produziu habitações precárias para os trabalhadores. Engels, quando analisou a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, de 1845, escreveu: nas grandes cidades habitam, sobretudo, operários que nada possuem, que vivem do seu salário, dia a dia, sem lhes fornecer os meios para suprir as necessidades próprias e de suas famílias. A habitação dos trabalhadores são, em geral, mal agrupadas, mal construídas, mal conservadas, mal arejadas, úmidas e insalubres. Os seus moradores encontram-se encerrados num espaço mínimo, e na maioria dos casos, uma família inteira dorme numa única divisão. O arranjo interior é miserável, chegando-se pouco a pouco à total ausência dos móveis indispensáveis. Quem está aqui, que já entrou numa ocupação, sabe que a situação não mudou muito. Pensando nas habitações da própria cidade de São Paulo, vale lembrar que quando surgiram as primeiras indústrias, e a urbanização ainda era bastante inicial, os próprios industriais, para garantir a produção em suas fábricas, construíam moradia para os trabalhadores, né, para garantir que iam ter mão de obra, que eram as antigas vilas operárias. Só que com o crescimento da população urbana, veio a mão de obra excedente. Então, os industriais já não precisavam mais se preocupar com a moradia dos trabalhadores. E é aí que proliferaram pela cidade os cortiços, onde se amontoavam famílias e até hoje se amontoam inúmeras famílias de trabalhadores vivendo em situações precárias. Nesse processo também surgiram, próximas fábricas, as casas autoconstruídas, que deram origem às favelas. E depois, com o desenvolvimento dos transportes na cidade, essas pessoas habitantes de favelas, de habitações precárias, elas vão sendo expulsas para as periferias da cidade. Isso especialmente na década de 40, 50, aqui em São Paulo. Hoje, além de cortiços e favelas, a gente tem as ocupações urbanas, especialmente no centro da cidade, que é onde tem a maior possibilidade de emprego para os trabalhadores, e também é a região onde está mais servida por serviços públicos e infraestrutura, o que não se encontra, né, na periferia das grandes cidades. Ou seja, né, desde o seu início,
o capitalismo produz habitações precárias para a classe trabalhadora. Agora, pensando na atual conjuntura do capitalismo, né, o liberalismo, e aonde se encontra a questão da dívida pública também, a questão habitacional piora ainda mais. Isso porque com o neoliberalismo há um alto índice de desemprego e também o desmonte das políticas sociais, porque é a partir daí que o governo passa a priorizar o ajuste fiscal para o pagamento da dívida em detrimento da promoção de políticas sociais. Então, ou seja, o governo para de investir em políticas sociais e isso afeta diretamente as políticas habitacionais também. Nesse cenário, há uma consequente piora na condição de vida dos trabalhadores e das moradias, de suas moradias, né, que passam a ser ainda mais precárias. Além disso, com a crise da dívida, o país ficou na mão do capital financeiro e de organismos como o FMI e o Banco Mundial, que passam a ditar a promoção das políticas públicas no país, com as reformas estruturais. Isso atinge as diretrizes, especialmente do Banco Mundial, acabam atingindo os programas habitacionais do governo, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. É a partir daqui, desse momento, no capitalismo em geral, que as habitações sociais passam a ser produzidas como mercadoria, e não como por sua utilidade, por seu valor de uso. Falando do Minha Casa Minha Vida e das diretrizes do Banco Mundial, um exemplo, né, das diretrizes que são mandadas nas políticas habitacionais é que a produção das unidades habitacionais ela não ocorre conforme a necessidade material de cada família, considerando do tipo a necessidade de cada família para habitação. E sim, ela considera a capacidade financeira do trabalhador de pagar a sua casa própria. E é por isso que as habitações promovidas pelo programa Minha Casa Minha Vida são tão pequenas, né? Uma família enorme acaba morando em 40 metros quadrados, que é o padrão de um apartamento produzido pelo Minha Casa Minha Vida. Porque é o que essa família poderia pagar. O governo também, com recursos da União e do FGTS, acaba subsidiando a oferta e a construção pela iniciativa privada dessas moradias. Então, o setor privado acaba construindo o empreendimento praticamente a risco zero. É garantido o retorno, né, o lucro. Por outro lado, as famílias de trabalhadores, né, fazem financiamentos que nessa terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida podem comprometer até 20% da renda familiar e pagar juros que podem chegar a 8% ao ano, em parcelas que podem perdurar por 30 anos. Ou seja, né, o trabalhador vai passar a vida inteira pagando juros da habitação onde ele mora. E corre o risco, né, se não pagar a parcela direito, corre o risco de pagar o imóvel, de perder o imóvel. As unidades de habitação produzidas, elas são feitas de uma maneira massificada e padronizada. Isso para reduzir os custos para as empreiteiras. Por outro lado, quando você constrói habitações padronizadas, você desconsidera completamente a realidade local, as especificidades da região onde estão sendo construídas essas habitações. Então, Minha Casa Minha Vida, que vai ser feito aqui na periferia de São Paulo, o prédio vai ser exatamente igual ao prédio construído, sei lá, em Manaus ou no Agreste, sem considerar a realidade social e local, né? Outro exemplo de construção, de redução de custos, é a escolha do terreno, né, onde vão se construir essas habitações. Quanto mais infraestrutura e mais serviços públicos, maior é o valor do metro quadrado. É por isso que as habitações sociais, geralmente, elas são construídas nas periferias da cidade, né, onde faltam esses serviços, onde não tem infraestrutura, porque as empreiteiras vão procurar sempre reduzir os custos e sempre comprar o terreno mais barato que conseguirem. Então, a população, além de se endividar, né, por 30 anos da vida para pagar a casa própria, acaba indo morar na periferia, onde não tem serviços básicos de saúde, onde falta escola, creche, transporte de qualidade. Isso só fortalece a lógica de segregação socioespacial, em que o direito de acessar a cidade, os seus equipamentos, se dá de acordo com a renda, e não com a necessidade do indivíduo. Assim, a produção de habitação social, hoje, no neoliberalismo, a gente pode entender que ela é considerada um verdadeiro nicho de mercado para absorver o capital excedente. Só que, em vez de resolver a questão habitacional, e não resolve,
só traz rentabilidade às grandes construtoras, aos grandes investidores, ao capital especulativo, rentista, financeiro, que é o mesmo capital que se beneficia com a dívida pública. Então, nós do Movimento Terra Livre, a gente luta contra essa lógica que beneficia o grande capital em detrimento da população. A gente luta contra a lógica privada da propriedade, da especulação imobiliária, que desrespeita a função social prevista na Constituição Federal. Luta contra o grande capital que sustenta o agronegócio e que só prejudica e expulsa do campo os pequenos produtores e extermina a população indígena. Luta pela reforma agrária e luta pela reforma urbana. Ao ocupar as moradias no centro, a gente luta contra essa segregação socioespacial, que exclui as famílias de baixa renda do direito à cidade e impede o acesso a equipamentos públicos e à infraestrutura. A gente luta também pela permanência da ocupação Leila Khaled, que, como o FEPA falou, estava aqui ontem no movimento, e que a gente constrói junto com o MOPAT, o Movimento Palestina para Todos, e a gente abriga, além de brasileiros que não têm onde morar, refugiados vindos da Síria, refugiados palestinos, que pela segunda vez, palestinos que se refugiaram na Síria e agora com a guerra da Síria estão sendo refugiados pela segunda vez no país. E o governo acolhe, mas não produz habitação, não tem políticas públicas para recebê-los, e a gente acaba fazendo às vezes do governo. A gente luta também pela permanência da ocupação Carolina Maria de Jesus, onde tem aqui moradores que vieram nos prestigiar. A ocupação Carolina Maria de Jesus, ela se localiza num prédio da massa falida do Banco Santos, do antigo banqueiro Edemar Cid Ferreira, que eu imagino que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O Edemar Cid Ferreira, ele se envolveu em diversos crimes financeiros, e num primeiro momento ele foi condenado pela justiça. Só que essa mesma justiça acabou de absolver ele por uma questão processual, apesar dos mais de 150 crimes de corrupção que ele se envolveu. Essa mesma justiça que absolveu o Edemar Cid Ferreira, ela acabou de conceder a reintegração de posse da ocupação Carolina de Jesus. Ou seja, se essa reintegração de posse não for barrada, mais de 50 famílias vão ser jogadas para a rua. E o governo não tem capacidade de resolver esse déficit habitacional. Bom, desse modo, então, que a gente, do Terra Livre, luta contra a lógica da segregação do sistema atual, que produz miséria, que produz exploração, e a gente entende que a realização da auditoria da dívida pública, ao liberar recursos do orçamento do governo e possibilitar o investimento de dinheiro em políticas públicas, também vai contra essa lógica predominante do grande capital, que produz miséria e que produz exclusão. Então, a gente está junto nessa luta por transformação social. Obrigada.